mensagem de hoje é o seguinte: vamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, queridos, Deus tem um chamado para cada um de nós, né? Ele tem um chamado para mim, um chamado para você. Talvez você pode dizer, pastora, mas eu não tenho. Tem sim. Deus tem um chamado para você. Vamos ver aqui nessa história de dois reis. Eu separei dois reis, Uzias e Manassés. Foram reis de Judá. Eles começaram de forma diferente, tá? E terminaram também de forma diferente. Isso significa, Uzias começou muito bem, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, diz a palavra de Deus. E Manassés começou muito mal. Pior rei que Judá teve, pior rei que teve ali naquela época. Então, meus amados, nessa mensagem vamos ver e meditar numa palavrinha bem pequenininha. Eu quero trazer para os irmãos hoje, para a gente poder meditar e para nós podermos analisar e vermos que nós também, muitas vezes, temos esse sentimento dentro de nós. E temos que lutar para que isso caia por terra. Então aqui, essa palavrinha é pequena, mas tem um grande efeito, um estrago. Ela causa estragos na vida do cristão. Ela se chama orgulho, tá? Orgulho é sempre o motivo das derrotas e grandes quedas na vida do ser humano, na vida dos cristãos. E o que é o orgulho? O conceito de orgulho quer dizer, o que significa orgulho? É o conceito elevado que alguém faz de si próprio, tá? De si próprio, eu posso, eu consigo, eu sou poderoso, tá? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, meus amados. Isso aí não faz parte da nossa vida. Nós precisamos ter um coração simples, um coração humilde, um coração voltado para a presença do Senhor, tá? Porque senão o orgulho, porque esses dois homens aqui, esses dois homens importantes, Uzias e Manassés, dois reis de Judá, eles foram orgulhosos ao ponto de não ouvir a voz de Deus e colocar a obediência por terra e começar a fazer, né? Manassés, caso até afrontar Deus, ele afrontava constantemente. Então vamos ler aqui, abra sua palavra, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. A partir do versículo 1, nós vamos ler essa palavra. Amém? Amém, glória a Deus. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio em visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu a guerrear contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdote, e edificou cidades em Asdote e entre os filisteus. E Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente, tá? Pulando aqui para o versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem na torre e nos cantos para atirarem pedras e grandes pedras, e voou na sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ajudado por quem, meus amados? Ajudado pelo Todo-Poderoso, pelo grande eu sou,
tá? Ele só chegou nas alturas dessa forma, ele só prosperou dessa forma, ele só cresceu dessa forma, porque ele escolheu a ouvir a voz de Deus e obedecer, tá? Seguiu os passos do seu pai Amazias, que fez também o que era reto aos olhos do pai. Então isso levou ele a um crescimento muito grande. Então enquanto Uzias buscou a Deus, e o Senhor fez-o prosperar grandemente, foi um grande conquistador. Conquistou, para vocês verem que até os inimigos levavam presentes ali para Uzias, né? Mas quando chegou no topo, irmão, caiu e seu orgulho provocou sua queda. O reinado de Uzias dividiu-se em duas etapas: os anos em que ele buscou ao Senhor e os anos em que foi infiel ao Senhor. Então a Bíblia não deixa dúvida que buscar ao Senhor resulta em bênção e ajuda, ao passo que deixar de buscar Deus, irmãos, resulta em fracasso espiritual, sofrimento e perdição eterna, que é o pior de tudo, né? Então aqui nós vemos aqui até o versículo 15 aqui, né? Aonde, em 2 Crônicas, capítulo 26, onde esse homem foi grandemente abençoado. Esse homem não precisava de mais nada na vida dele, ele precisava somente ouvir a voz de Deus, ouvir os profetas, né? Ouvir aqui, ó, o sacerdote, como a palavra de Deus diz aqui, ó, nós lemos aqui, né? Na época de Zacarias, que era um homem sábio em visões. E Deus dava visões aos profetas, os profetas vinham, trazia para os reis, dava direcionamento vindo diretamente do trono do Todo-Poderoso. Coisa linda! E ali vinham, eles não têm a palavra como nós temos hoje, mas eles tinham os profetas que traziam a mensagem do Todo-Poderoso e falava para eles o que eles tinham que fazer? Somente ouvir a voz de Deus e obedecer, tá? E não deixar essa palavrinha horrorosa, que é o orgulho, entrar no coração, né? E ele foi crescendo, e agora eu quero ler com você aqui no capítulo 33, eu quero que você passe lá para o capítulo 33, tá? Nós vamos ler aqui sobre esse outro rei, tá certo? Sobre o Manassés. Eu gostaria de ler com vocês aqui 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 1. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos abriram lá? Vamos lá. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Balaíns e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviram. Irmãos, aqui está dizendo que todo o exército do céu, ele prostrou diante das estrelas, diante do sol, diante da lua, diante de tudo, menos diante do Todo-Poderoso, menos diante do grande eu sou, menos diante do Senhor. Ele serviu tudo quanto é Deus que vocês possam imaginar, tá? Esse homem, Manassés, ele afrontou Deus assim, cara a cara, ele afrontou o Todo-Poderoso constantemente. E esse Ezequias que ele está dizendo aqui, meus queridos, é aquele rei, tá? O antes dele, o antecessor dele aqui, ó, que foi o pai de Manassés, que foi um homem ali que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diz a palavra de Deus, irmãos, que quando Ezequias entrou para reinar, tá? Judá estava totalmente destruído, não tinha mais seu sacerdote nos lugares trabalhando, os levitas, os profetas, nada, estava tudo destruído, estava tudo entregue à idolatria, à destruição, ninguém adorava mais a Deus, ninguém buscava mais o poder de Deus. Esse homem entrou e falou, chamou os profetas, chamou os sacerdotes, chamou os levitas e disse, vocês têm o tempo suficiente para fazer, para limpar o templo, para limpar o templo e deixar tudo conforme Deus se agrada, para que possamos voltar à adoração neste lugar.
E isso agradou muito a Deus, porque nem a Páscoa mais, meus queridos, era celebrada naquela época. E Ezequias trouxe tudo isso de volta. Ele tirou os postes ídolo, ele arrancou tudo, jogou tudo fora, destruiu tudo que era ídolo ali e começou a adorar a Deus. Trouxe novamente o povo, a nação, à adoração, tá? Ele foi trazendo o povo à adoração, o povo trouxe a nação, foi trazendo, e o povo foi se chegando, celebrou a Páscoa, e foi fazendo coisas lindas e maravilhosas. E Deus foi dando livramento. Ezequias cresceu muito, prosperou muito, foi reconhecido grandemente. Tá? E chegando aqui nesse ponto, eu quero pensar uma coisa aqui com você. Vamos meditar aqui comigo nesse momento aqui de Ezequias. Irmãos, quando Ezequias morreu, que deixou ali para o próximo, para Manassés reinar ali no lugar dele, meu querido. Pensa bem comigo, o reino estava redondinho, pensa assim numa coisa arrumadinha, o templo funcionando, os levitas no seu devido lugar, os cantores, os profetas, os sacerdotes, cada um ali, tudo na adoração, na busca, era somente ouvir a voz de Deus e obedecer. Era somente ouvir os profetas daquela época, ouvir os homens de Deus que traziam a mensagem diretamente do céu para aquele reino, né? E continuar ali tomando conta daquela nação, conforme Deus espera de cada um de nós, né? Só que não foi dessa forma. Nós estamos vendo aqui na palavra do Senhor, onde nós lemos aqui, ó. Vamos continuar a leitura aqui no versículo 4, tá? E edificou altares na casa do Senhor, irmãos. Não bastou somente parar de adorar, mas começou a edificar altares na casa do Senhor, altares a ídolos, da qual o Senhor tinha dito. Olha o que o Senhor diz: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou também altares a todo o exército do céu, em ambos os pátios da casa do Senhor. Encheu a casa do Senhor de ídolos, encheu a casa do Senhor de coisas que desagradam a Deus. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou as adivinhações de agouros, de feitiçaria, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira, tá? Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e Salomão. Olha o que o Senhor diz, tá? A Salomão: nesta casa em Jerusalém eu escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porém eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatuto e juízos dados pelas mãos de Moisés. Amém? E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Porém, irmão, o Senhor mandava recado, o Senhor falava com os profetas, que era para falar, que era para levar a sabedoria ali para aquele povo, que era para levar a palavra, e eles não se importaram, deixaram tudo da forma que eles queriam. Manassés deixou agir da forma que ele quis, que ele sempre quis, né? Não se preocupou. E foi levando a coisa, afrontando o Deus vivo, todo-poderoso, constantemente, tá certo? E isso trouxe uma grande derrota na vida daquele homem. E olha o que o Senhor ainda falou mais ali, irmãos, olha. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra, que destinei aos vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo conforme ele tem ordenado. Então o que o Senhor está falando? Eu não vou tirar vocês aqui dessa terra que eu dei aos vossos pais no Egito, desde a época do Egito. Vocês vão ficar aqui, mas contando que vocês ouçam a minha voz, a minha lei, e obedeça a palavra do Senhor conforme eu passei para Moisés. E mesmo assim não adiantou, porque eles falavam, ele lhe trazia, Deus falava, Manassés, aí ao seu povo, e porém não deram
ouvidos. Então, como eu estava dizendo aqui, né, irmãos, que Manassés pegou um reino preparado, era só trabalhar, era só ir à luta, era só guerrear, porque Deus estava no controle daquela nação, Deus estava na direção daquele povo, Deus estava ali abençoando o reinado de Ezequias. Ezequias, irmãos, foi um homem grandemente abençoado. E continuando aqui, falar um pouquinho mais de Ezequias, né? Ezequias é aquele homem que quando o profeta Isaías chegou para ele e falou, foi lá no palácio, ele estava bem doentado, foi lá e falou para ele, falou: rei, conserta a tua casa que tu vai morrer, tá? E Deus mandou falar para ele, né? E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Ezequias chorou muito, chorou amargamente, virou para o canto e começou a chorar. Eu acho isso muito lindo, sabe por quê, irmãos? Dá para ver ali o quanto Ezequias tinha argumento para argumentar diante de Deus. Ali na palavra não fala que tipo de oração que ele fez, conforme ele orou, mas dá pra gente imaginar, né? Senhor, eu entrei para reinar, tava tudo acabado, Senhor. O povo estava distante, eu trouxe o povo à adoração, eu trouxe o povo novamente para ti, Senhor. Tirei tudo que é profano do teu altar e nos santificamos, ó Deus. Eu tenho feito o que é reto aos teus olhos, eu tenho ouvido, obedecido a tua voz, os profetas, os sacerdotes, eu tenho feito conforme o teu querer, Pai, né? Eu creio que um coração muito arrependido, pediu muito perdão para o Senhor, consertou sim o altar dele ali, né, com Deus. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que o profeta nem saiu do pátio. Ele estava no pátio ainda do palácio. Deus foi lá e falou: Isaías, volta lá. Volta lá agora e avisa para o rei, tá? E avisa para Ezequias que eu acrescento mais 15 anos de vida para ele, né? Foi o que Deus fez através da vida desse homem, irmãos. Então, esse Ezequias foi o pai, era o pai de Manassés. Então, Manassés cresceu, tá certo que era muito jovem ainda, né? Muito menino quando começou a reinar, mas ele sabia do Deus que o pai dele servia. Ele sabia do poder de Deus, o Deus que eles serviam. Muitas vezes, às vezes, seu filho está fora da presença de Deus, não está vindo na casa do Senhor, mas ele sabe o Deus que o pai dele está servindo. Ele sabe o Deus que a mãe dele tem orado. Ele sabe o Deus que ele já serviu, sim. Ele conhece o poder dele. Amém? Porque esse Deus é maravilhoso, ele tem manifestado para os dele. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Manassés apartou-se do Senhor, do seu pai Ezequias. Ele separou, simplesmente não quis o Deus de Ezequias e tornou-se o rei mais ímpio da história de Judá. Era aquele que afrontava o Deus de Israel constantemente, aquele que afrontava, desafiava o próprio Deus com sua idolatria e com seu pecado. E sabendo que era do desagrado de Deus, olha como que esse homem se lambuzou no pecado, irmão, e levava todo Judá a pecar. Todo Judá ao pecado, tá? Ele levava, porque ele era o líder, ele era o rei. Então aquilo que o rei fazia, o povo também fazia, tá? As pessoas olhavam para o rei. Imagina, você hoje nós não temos rei, mas hoje nós somos esses reis, tá? As pessoas têm olhado para você. Conforme tem sido a tua fé, meu amado, como que você tem sido? Você tem sido aquele que tem ouvido a voz do Senhor, agradado à voz de Deus, ou você tem afrontado ao Senhor com o seu pecado, com a sua idolatria, com os seus desejos próprios, né? Então é isso que o Senhor quer de nós, é o que o Senhor tem a falar para nós nessa noite. Algo tremendo e maravilhoso entre o que aconteceu entre a vida desses dois homens, Uzias e Manassés. Agora, voltando lá à palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 26, irmãos. Vamos ler aqui para ver o final da história de Uzias. Amém? Vamos lá. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 16. Aleluia. Esse homem se tornou muito grande, né? Cuidado, meus irmãos, porque Deus tem honrado. Deus honra do servo dele, Deus exalta, Deus nos eleva, Deus nos abençoa, só que nós não podemos deixar o orgulho entrar no nosso coração. Nós não podemos deixar, nós temos que deixar a humildade tomar conta de nós. Vamos ler aqui, irmãos, na palavra do Senhor, aonde ele fala aqui, ó, versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor
para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou e pôs ele e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, versículo 20 aqui, né? Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais os atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, os profetas Isaías, pelo Amós o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro. Irmãos, olha o que aconteceu com esse homem. O homem estava no topo do seu reinado. O homem reinava, as pessoas vinham de longe, presenteava. Ele foi conhecido até o Egito, era longe, ouvia falar de Uzias, o rei de Judá. Aquele homem próspero, um homem abençoado, um homem que fazia a vontade de Deus, que fazia o que era reto aos olhos do Senhor. No entanto, deixou o orgulho subir ao seu coração. Tanto é, irmãos, que diz a palavra do Senhor aqui, que quando os sacerdotes chegaram e já falaram para eles, já afrontaram o rei na hora. O sacerdote não tinha essa não, irmão. O sacerdote, o profeta da época, ele chegava diante do rei mesmo, era o único que chegava mesmo e falava firme mesmo com o rei. E falou para ele, e ele ficou bravo com o rei. O rei ficou bravo com os profetas, diz aqui, ó, ele se indignou e tinha o incensário na sua mão. E ele falou: rei, sai daí agora, que tu afrontaste o Deus vivo, você pecou contra o Senhor, você não honrou a parte do Senhor, porque essa parte aqui, os únicos que podem queimar incenso são os descendentes de Arão, desde a época de Moisés, que o Senhor ordenou, entregou esse cargo nas mãos desses levitas, né? E aqui, meus queridos, olha só o que aconteceu. Esse homem estava ali fazendo aquilo que não era para fazer, estava no lugar errado, na hora errada, fazendo errado, tá? É isso que ele estava fazendo, não precisava daquilo. Ele já comandava tudo, ele já reinava, ele já era o mandante de tudo ali dentro. Aquilo ali era obrigação dos sacerdotes. E ele achou assim, não, né? Talvez ele imaginou, né? Mas eu sou o rei, né? Eu posso fazer tudo. Não pode, irmãos. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Isso aqui era uma ordenança de Deus. Quantas ordens de Deus na nossa vida que tem vindo no nosso coração, que nós temos lido na palavra, que nós temos ouvido a palavra do Senhor todos os dias e nós não obedecemos. Nós desobedecemos a ordenança de Deus. Aqui, meu querido, esse homem se tornou leproso. Nós hoje, irmãos, nós não nos tornamos leprosos não, mas sabe o que acontece conosco? Nós ficamos fracos. Nós vamos ficando debilitados espiritualmente, fracos, tá? E ao ver tanta fraqueza espiritual, irmãos, nós começamos a murmurar, começamos a apartar da presença do Senhor e começamos a ter uma vida derrotada. Então, meu querido, vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Ouça, vamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque quando eu escuto a voz de Deus, eu tenho um coração humilde. Senhor, sem ti eu nada posso fazer, Pai. Eu preciso do Senhor para tudo. Eu preciso do Senhor para o meu levantar, para o meu deitar, para o meu alimentar, para o meu viver, para tudo eu preciso do Senhor, Pai.
eu não posso ficar só, eu preciso do Senhor em tudo na minha vida, mas não, né? Deixou o orgulho, que esse orgulho nunca venha entrar em nosso coração, que o Senhor venha nos dar cada dia mais um coração humilde, quebrantado, um coração desejoso cada dia mais de buscar e de receber esse Deus glorioso e maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Porque esse homem aqui, irmãos, ele tinha tudo para terminar um homem abençoado, para ter um homem cheio da presença do Senhor e, no entanto, foi envergonhado. Quantos homens de Deus aí que já serviram a Deus verdadeiramente, mulheres, homens que já fizeram a obra de Deus, que hoje estão sendo envergonhados pelo demônio, hoje têm passado uma vida envergonhada, porque escolheu não ouvir a voz de Deus, deixou o orgulho entrar no coração e acha que pode conseguir sozinho. Meu querido, volta logo para os braços do Pai, se arrependa, entrega o teu coração em arrependimento e volta para a presença do Senhor. Esse homem aqui, foi colocado em lugar de vergonha. A lepra era pessoas amaldiçoadas, pessoas malditas, que eles nem podiam morar junto com a família. Olha que final triste. Foi morar longe do palácio, longe da casa do Senhor. Ele foi morar longe de tudo e de todos. E foi envergonhado. O Senhor não quer você sendo envergonhado. O Senhor não quer eu envergonhado. O Senhor quer que nós sejamos vitoriosos, abençoados, prósperos, onde as pessoas vão ver a nossa notícia e vão ver o nosso crescimento, as nossas bênçãos. Como as pessoas viam o reinado de Uzias. Era um reinado próspero, grandemente abençoado, fortificado, né? Para o louvor e a glória de Deus. A partir do momento que ele deixou esse pecado entrar no coração dele, irmãos, e ali o que aconteceu? Né? Ele foi envergonhado, se tornou um leproso e nunca mais voltou, morreu ali naquele lugar, diz a palavra do Senhor. Amém? E vamos aqui agora terminar a nossa história na vida de Manassés, irmãos. Então aqui, Uzias começou bem, começou maravilhosamente bem, tá? Fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, e terminou mal, tá? Desviou da presença do Senhor, deixou o orgulho entrar no coração, deixou a altivez entrar no coração, deixou a soberba entrar dentro do coração, né? E ali foi derrotado. Agora a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 11, vamos lá terminar a história de Manassés. Então Manassés começou muito mal, tá? Zombando das coisas do Senhor, zombando das coisas de Deus, destruindo tudo, né? Tudo aquilo que estava pronto, que o pai Ezequias tinha deixado arrumado, tudo aquilo que ele tinha deixado bonitinho, era só comandar. Ele foi ali e destruiu tudo, pegou o templo do Senhor purificado e colocou ali, ele colocou ali a idolatria, os ídolos, né? E afrontou grandemente a Deus. Grandemente a Deus. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que aquela cidade de Jerusalém ficava alagadas nas ruas de sangue, tá? De sangue humano. Tanta mortandade, tanta bagunça que ele fez ali. Quando nós lemos aqui, no versículo 6, que ele fala, fez os filhos passar pelo fogo no vale do filho de Inó. Isso aqui, irmão, sabe o que ele fez? Ele levou os filhos dele para ser sacrificado. Sacrificou até os filhos. Então, assim, ele fez, o pecado dele foi terrível. Terrível. Olha a forma que esse homem iniciou um reinado. E vamos terminando aqui no versículo 11. A partir do versículo 11, tá? Vamos lá. 2 Crônicas 33, 11, terminando aqui a história de Manassés. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhos e o amarraram em cadeias e o levaram à Babilônia. Tem versão de Bíblia aí, irmãos, de palavra, que fala que ele foi fixado um gancho nas narinas e ele foi puxado por esse gancho, tá? Ele foi levado preso para a Babilônia. E ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seu pai. Ele fez oração e Deus aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e os tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aleluia! Glória a Deus, Deus seja louvado. Olha o que aconteceu com esse homem, meu querido. Apesar de
todo o pecado. Eu fico vendo o quanto o amor de Deus é grande e tremendo, o quanto o Senhor valoriza um coração quebrantado, um coração voltado para Ele, um coração humilde, um coração sem soberba, um coração sem orgulho. Então, Ele iniciou aqui o seu reinado com um coração soberbo ali, né, orgulhoso. Ele era o rei, ele fazia o que ele queria, ele mandava e desmandava da forma dele, e não da forma dos profetas, da forma dos sacerdotes. Ele não ouvia nada e nem ninguém. E a hora que ele viu que o negócio ficou feio pro lado dele, que ele foi preso, foi levado para a Babilônia, irmãos, ele sabia do Deus do pai dele. Ele sabia que o Deus de Ezequias era um Deus de poder, era um Deus de sinais, era um Deus de maravilha. Você pode ter certeza, irmão, que seu filho está lá fora, talvez ele não está servindo a Deus, mas ele conhece o Deus que você serve. Ele sabe que ele é poderoso, que a hora que ele precisar, ele vai se render aos pés dele, sim. Porque Ele é o único que pode nos livrar da morte, nos livrar da maldade, nos livrar de tudo quanto é coisa horrível que o inimigo tem lançado sobre as nossas vidas. Então Ele sabe disso, e esse menino sabia, esse jovem sabia, tá? O rei Manassés sabia o pai dele, o Deus que o pai dele servia. E na hora ele lembrou, peraí, diz a palavra de Deus, irmão, que ele ficou muito angustiado e orou muito a Deus. Ele se humilhou muito perante Deus. Diz a Bíblia, olha para você ver coisa linda. Ele se humilhou muito, muito perante o Deus de Israel, tá? Ele se humilhou e ali ele se rendeu aos pés do Senhor. E aí, irmãos, diz a palavra do Senhor, olha que coisa linda aqui, né? E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, o ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, a roda até Ofel, e levou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor. Olha o que Manassés fez. Ele começou a reparar o templo. Ele começou não só a pedir perdão, não só quebrantou o coração, mas ele agiu. A ação dele foi fantástica, uma ação santa, uma ação de pessoas transformadas e tocada pelo poder desse Deus maravilhoso. E ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor. E em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor. E mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel, tá? Glória a Deus. E ele mandou que o povo voltasse a servir a Deus, a buscar a Deus. E o resto, aqui no versículo 19 diz assim: e a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e mar de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito no livro dos videntes. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esse homem chegou diante de Deus, derramou o coração dele, ele se quebrantou diante do Senhor em arrependimento, irmãos. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste, tá? Ele não resiste. Quando nós chegamos em arrependimento diante dele, ele nos perdoa, ele nos levanta, ele nos faz novas criaturas, ele nos dá novas oportunidades. E aqui ele deu uma nova oportunidade para esse homem. Então, irmãos, em uma lista de reis perversos, Manassés poderia ser apontado como o pior deles, tá? Sua vida foi uma coleção de iniquidade. Ele adorou ídolos, sacrificou seus filhos, derramou muito sangue inocente. Diz a palavra que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas. Então, no fim, reconheceu seu pecado e pediu perdão a Deus, que ouviu o seu clamor. Se o Senhor perdoou Manassés, irmão, certamente pode perdoar você, pode perdoar qualquer um de nós, tá bom? Peça perdão a Deus, se arrependa, toma coragem. Ninguém está fora do alcance da misericórdia do Todo-Poderoso, ninguém está fora disso. Vocês viram só a diferença? Os dois começaram diferentes e terminaram diferente. Uzias tinha tudo para terminar, irmãos, grandemente abençoado, poderoso, mas não, deixou o orgulho entrar no coração. E aqui esse homem Manassés, quando ele viu que o inimigo levou ele mesmo, que foi humilhado, que foi levado arrastado para a Babilônia,
numa cena de humilhação, de destruição. Falou, agora eu estou acabado, eu estou perdido, eles vão me matar. Ele fala, o único que pode me livrar é Deus, tá? Olha para você ver, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus de Israel. Tanto é que o único que pode me livrar aqui vai ser esse Deus poderoso, o Deus de Ezequias, o Deus do meu pai. E é nesse mesmo que eu vou recorrer. Amém, meu querido? Não importa o que você tem feito, não importa como que está a tua vida hoje, recorra a esse Deus maravilhoso, tira toda a soberba do teu coração, tira todo o orgulho do teu coração e deixa Deus agir. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer essa voz maravilhosa, porque aqui, ó, no começo ele não ouvia nada. Depois, a hora que ele viu que o negócio ficou feio pro lado dele, irmãos, ele mesmo se achegou a Deus em arrependimento. Agora nós imaginamos só o quanto esse homem perdeu tempo, irmãos. Como eu já disse, vou repetir, né? Pegou o reinado redondinho. O reinado de Ezequias estava perfeito. Era só comandar, era só crescer, era só se enriquecer, era só prosperar, era só trabalhar. Mas não, deu todo aquele trabalho de fazer aquele monte de ídolos, de colocar lá dentro, afrontar a Deus para depois ter que tirar tudo de novo. Mas diz a palavra de Deus que ele foi lá e tirou tudo. Ele limpou toda a idolatria, tá? E Deus ouviu a oração dele e trouxe ele novamente para reinar ali em Jerusalém, para reinar ali em Judá, né? Ele continuou reinando ali, trouxe ele, deu uma nova oportunidade para ele. Eu vou te falar uma coisa, meu querido, nós servimos um Deus de oportunidade, um Deus que tem dado oportunidade para nós, um Deus que tem feito grandes coisas em favor dos seus, daqueles que têm se arrependido. Então tira todo o orgulho, todo o eu, todo o desejo de fazer as coisas conforme a tua vontade, mas comece a ouvir mais a voz de Deus. Começa a ouvir mais o chamado de Deus para a tua vida, porque o que Deus tem para você é poderoso, é grandioso, é muito reconhecimento, é muita bênção, mas se entrega verdadeiramente. Deus nos chamou, irmãos, para uma vida de vitória, para sermos santos, buscando na palavra, no jejum, na oração e na obediência. Em nome de Jesus, amém? Que essa palavra fique no seu coração, medita mesmo, lê mais algumas vezes e deixa o Espírito Santo ir fluindo, falando, vai ruminando, porque a palavra de Deus ela é muito linda, ela é poderosa, ela é gloriosa em nossas vidas, amém? Ela nos traz vida, ela nos traz sustento, ela nos traz alimento e ela nos fortalece em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos terminar o culto dessa noite em louvor, em adoração.